Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa história interessante. Como um filme francês antigo, lá dos anos 50, chamado O Balão Vermelho, virou tipo um ponto de partida para pensar a educação. Exato. E não é só pensar por pensar. A gente está se baseando num artigo acadêmico bem legal que acompanhou um grupo de professores lá em Vitória, no Espírito Santo, sabe? Isso. É um estudo que faz uma ponte bacana entre filosofia, pessoal cita Deleuze e Bergson, e o dia a dia da escola mesmo. A ideia é ver como as imagens do cinema podem, sei lá, dar uma sacudida no pensamento dos professores. É, tirar um pouco do piloto automático que às vezes a rotina impõe, né? Ver como a arte provoca. Perfeito. Então vamos lá. Como é que esse estudo funcionou na prática? Como foi essa conexão entre cinema, filosofia e a sala de aula? Bom, a base foi simples até. Exibiram o filme para os professores e depois abriram uma roda de conversa. Para entender a análise que eles fazem no artigo, ajuda a gente pensar numa ideia do Deleuze, um filósofo francês. Certo. Ele fala que o cinema consegue misturar a imagem que a gente vê na tela, né, a imagem atual, com aquilo que ela desperta na gente. Memórias, sensações, sonhos, que seria a imagem virtual. Hum. E quando essas duas coisas se misturam de um jeito especial, ele chama de imagem cristal. É como se a imagem ficasse meio dupla, sabe? E isso confunde a nossa percepção normal, faz a gente pensar diferente. Entendi. E o balão vermelho deve ser um prato cheio para isso, imagino. A história é muito visual, né? Um menino, Pascal, e o balão vermelho dele passeando por Paris. Sim, O balão quase tem vida própria, vira símbolo de um monte de coisa, imaginação, amizade. Mas também entra em conflito com o mundo adulto, com as regras. A escola mesmo tenta tirar o balão dele. é por aí que a coisa fica interessante para a educação, né? Exatamente. Essa relação do menino com o balão é o gancho para o artigo explorar outra ideia filosófica, o devir. Devir. Devir, no sentido de se transformar, de se tornar outra coisa. Tipo, o menino se tornando um pouco balão e o balão se tornando um pouco menino. É pensar em escapar das caixinhas, sabe? Explorar outras possibilidades. Que legal isso. E os professores, como eles receberam o filme e essas ideias? O artigo traz umas falas, né? Traz, sim, e são bem reveladoras. Teve uma professora, que no artigo eles chamam de narrativa B, que trouxe uma visão muito marcada pela pressão do cotidiano escolar. Ah, a realidade batendo na porta. Pois é, ela associou o balão à curiosidade da criança, aquela vontade de aprender. Mas aí veio o desabaço, né? Que a correria, a burocracia, a falta de tempo, tudo isso impede ela de perceber esse brilho nos olhos dos alunos. Uma coisa bem doída, né? Nossa, total. E faz pensar em como o próprio filme mostra as tentativas de controlar, de enquadrar o menino e o balão. Isso. O artigo pega justamente essa deixa. Usa essa imagem do filme como uma metáfora para criticar um pensamento muito rígido, muito dogmático na educação. Aquelas estruturas que tentam padronizar tudo, controlar, quase como se quisessem prender o balão da criatividade, entende? Entendo perfeitamente. Mas não foi só essa visão que apareceu, certo? Teve gente que viu diferente. Teve, sim. O estudo identificou também o que chamaram de narrativa V. Era uma professora com uma postura bem diferente. Ela falou sobre mudar o foco do trabalho dela. Mudar como? Em vez de só se preocupar em passar o conteúdo, ela começou a pensar em como criar um lugar especial na sala. Um espaço para fantasia, para brincadeira. É quase ver a docência como uma arte mesmo. E ela usou uma expressão ótima: a necessidade de desaprender o que já não nos serve. Uau! Desaprender. Forte isso. Reinventar a própria prática. E isso conversa muito com outra análise do artigo, que é sobre a imagem sonho. Lembra do final do filme? O menino é levado por um monte de balões coloridos. Lembro, é lindo e meio mágico. Então, o artigo interpreta isso não só como uma fuga, mas como uma criação de novas realidades, como se fossem linhas errantes, caminhos que escapam da lógica comum, do esperado. Essas imagens mais oníricas, elas abrem espaço para o que eles chamam de outro do pensamento. Outro do pensamento. O que seria isso exatamente? Seria um jeito de pensar que não está preso em modelos prontos, em respostas certas. Um pensamento mais livre, mais criativo,
que se permite explorar o inesperado, o que foge da norma, que nem um balão fugindo das regras. Faz todo sentido. Então, amarrando tudo isso, qual é a grande mensagem que esse estudo deixa pra gente sobre cinema e formação de professores? Olha, a conclusão principal é que essa experiência de ver o filme e conversar sobre ele, ela realmente pode aumentar essa capacidade dos educadores de fabular, de criar essas tais imagens-sonho. Não é só uma inspiração passageira, então. Não. É mais profundo. É um jeito de gerar outros sentidos para a prática educativa, sabe? De questionar o que a gente faz no automático e abrir novas possibilidades na relação com os alunos. Bacana. É como se a arte, o cinema, nesse caso, funcionasse como uma ferramenta para deslocar o nosso olhar, para cultivar uma sensibilidade diferente, mais aberta ao que não está no script, né? Valorizar esse outro do pensamento que você falou. Exatamente. E, pensando nisso tudo, fica uma provocação no ar, né? Uma coisa para a gente levar. Qual seria? Se um curta-metragem, uma obra de arte relativamente simples, consegue gerar tanta reflexão rica sobre educação, sobre como a gente pensa, que outras coisas do nosso dia a dia, talvez outras artes ou até situações comuns, poderiam também nos ajudar a balançar nossas certezas, a descobrir jeitos novos de ensinar, de aprender e de se conectar uns com os outros. Fica aí a reflexão.